Sejam bem-vindos. Nós somos a Twin Broker, uma investidora no mercado de apostas, e hoje vamos explicar como funciona o nosso modelo de negócio e como você pode ser lucrativo trabalhando junto com a gente. Para iniciar, nós vamos desmistificar alguns mitos, algumas questões, por exemplo, a diferença entre jogos de azar, como cassino, roleta, jogo do tigrinho, e quem investe em apostas esportivas. Quando você acaba colocando seu dinheiro em jogos de azar, vamos colocar como, por exemplo, o tigrinho. A casa pega o dinheiro e daquele total do dinheiro ela vai devolver, por exemplo, 90% para ser distribuído entre seus clientes. Isso pensando numa casa honesta que vai ter seu modelo que é aquela regra que ela sempre vence. É real, né? Ela vai estar sempre lucrando, independentemente de quem está ganhando do outro lado, ela vai sempre reter seu lucro, só que ela vai te pagar, né? Tem as casas picaretas que no caso nem te pagam. Então vamos trabalhar com as casas que pelo menos te pagam. Então funciona assim: entrou um montante de dinheiro, um valor ela vai pegar para ela, que é o valor do lucro dela, né? Então, por exemplo, entrou lá 100% do dinheiro, 10% ela pegou para o lucro, 90% ela redistribui nos jogos, né, para os seus clientes. Então, já partindo desse pressuposto, todo o dinheiro que você fosse colocando, você ia estar sempre tendo um retorno negativo de menos 10%, isso a um longo prazo, né? Se você jogar algumas vezes, as chances de apenas pela sorte ou azar você acabar saindo lucrativo, mas a longo prazo, quando a gente está falando aí de 1.000, 10.000 entradas, é impossível você ser lucrativo. E outra questão é que você não tem como tirar vantagem. Por exemplo, os jogos, por exemplo, do Tigrinho e tal, existe um algoritmo que vai gerar um número aleatório, e esse número aleatório vai basicamente dizer se você ganhou ou não ganhou. E a longo prazo, a tendência é que você vá sempre tendo que pagar essa comissão, né? Esses 10% que eles vão tirando, no fim o que vai comendo da sua banca, do seu modelo, até um momento que você vai estar zerado. Então você não tem como escolher ou fazer qualquer mandiga. Tanto você pode pesquisar e procurar alguma pessoa no mundo que tenha um histórico público confiável que prove que foi lucrativo, né? Diferente das apostas, nas apostas você consegue, tem alguns sites que você consegue registrar, inclusive eu vou mostrar aqui onde a Twin Broker registrou. A gente tem um registro legal de, acredito que mais de 1.500 apostas públicas, para mostrar que é algo real, que realmente aconteceu, né? Diferente se eu estivesse colocando só algo que foi ali de uma planilha de Excel. Não teria tanto valor, porque a planilha poderia ser manipulada, mas enfim. De jogos de azar, você não tem esse histórico, tanto que você não tem como tirar vantagem. Agora, de apostas esportivas, a gente tem uma diferença, que você tem as cotações, e que são as chamadas odds. E as odds você pode achar que ela está pagando bem ou não, que aí vai conforme o seu modelo, né? Aqui a gente trabalha com modelos matemáticos, trabalha com basicamente estatísticas, modelos matemáticos, aprendizado de máquina, né, que é o machine learning, para poder analisar um valor e saber se aquele valor condiz com o que deveria estar sendo pago, se aquele valor pode ser lucrativo a longo prazo ou não. Então, essa é a grande diferença das apostas esportivas. Você consegue modelar, aí vai ter diversas formas como você pode modelar. Você pode fazer, por exemplo, árvores de decisões, pode fazer regressões, pode fazer redes neurais. Você tem uma grande gama ali, né? Nem todos vão funcionar bem para todos os mercados. Você tem diversos mercados dentro, né, de uma casa. Você pode ter um mercado da casa vence, o empate, acima de 2,5 gols, ambas marcam, resultado correto, né? Nem sempre um modelo funciona em um mercado, vai funcionar em outro. É algo que você vai precisar estudar bastante, né? Até dou essa dica para quem quiser entrar nesse processo. É algo difícil,
não é fácil. Para chegar nesse momento em que estamos aqui para iniciar, né, para divulgar esse projeto, foram pelo menos 4 anos estudando, e você vai precisar de algumas competências, como o inglês. A grande parte do material está em inglês, conhecimentos de matemática, conhecimentos de estatísticas, conhecimentos de programação e conhecimentos também do próprio mercado. Então, se você não estiver disposto a estudar tudo isso, eu sugiro que você nem invista seu tempo, né, nesse meio, procure investir em outra coisa que provavelmente você terá mais retorno. Ou você pode trabalhar com a gente, né, investir com a gente, que eu vou explicar como funciona. Então, agora eu expliquei, né, a diferença ali entre mercados de apostas e jogos de azar. Agora eu vou explicar o que é uma broker. Uma broker é quem já detém um modelo que consegue extrair o valor do mercado e oferece esse modelo para clientes, em troca de comissão. Tem diversas formas, né? Pode ter grupos que vão ofertar por valor de assinaturas e tal, mas aqui a gente tem um modelo que já nos gerou lucro real, e a gente abre a oportunidade para o público em geral poder investir com a gente. A gente tem uma taxa de corretagem que é a taxa padrão do mercado para brokers, que é de 50%, ou seja, tudo que lucrar na conta do cliente será dividido entre a broker, né? Metade para a broker, metade para o cliente. Nosso modelo que a gente trabalha é na Betfair, na casa de apostas Betfair Sportbook, não é na Exchange. E com isso a gente tem algumas questões, porque a nossa proposta é um modelo que o que acontece na Betfair Sportbook, por ser uma casa recreativa, ela depois de um tempo acaba limitando as contas dos usuários. Então, para a gente poder tirar um proveito maior e as contas durarem mais tempo, a gente utiliza bancas relativamente baixas. A gente tem a proposta de início de R$600 a R$2.200. O cliente pode escolher qualquer valor dessa faixa. Obviamente, isso vai interferir no seu futuro ganho, né? Mas a gente trabalha com essa faixa para a conta poder durar mais. Assim, as entradas não são tão altas, não chamam tanto a atenção da casa. A tendência, sendo lucrativo, depois de um tempo a casa venha a te limitar e depois até te bloquear, porque os vencedores não são bem-vindos nas casas. Por isso que a gente também acaba tendo que desenvolver a broker por causa disso, porque numa necessidade nossa de colocar mais dinheiro no mercado, a gente não consegue. Porque eu vou chamar a atenção da casa, não posso ir lá e colocar, por exemplo, R$200, R$300, ficar fazendo essas entradas, vai chamar a atenção da casa e uma conta vai acabar sendo limitada muito rapidamente. Então, com isso a gente vem, né? A nossa intenção é lucrar e com isso oferecer também a oportunidade do cliente lucrar, porque ele terá a conta, que é algo importante, e ele terá feito um investimento, né, que para poder usufruir desse lucro também, né? É algo para os dois ganharem juntos ao mesmo tempo. Então, aqui eu vou dar continuidade aqui para a gente começar a apresentar os dados reais do modelo. Aqui temos aqui a Twin Broker, né? Como falamos, o nome da broker. Aqui é o nosso contato no Telegram, TW Broker, caso vocês queiram saber mais informações, tirar dúvidas, né? Bom, aqui temos os dados reais. Pelo menos a metodologia que a gente utiliza aqui para desenvolver os modelos, nós fazemos aprendizagem de máquina com algumas técnicas. Não será entrado necessariamente quais técnicas e como fazer, até porque é um segredo, é uma propriedade nossa e é algo que a gente não quer, né? Como é algo que funciona e é algo que gera lucro pra gente, não posso ir distribuindo o modelo assim, porque a tendência é que se todo mundo começasse a usar o modelo, acabaria perdendo valor. Então é algo guardado, segredo, mas explicando como funciona. A gente trabalha na ideia de hipótese científica. A gente
desenvolve uma tese, um pensamento e testa isso. Então a gente divide, a gente tem uma base total, que temos ali mais ou menos 40, 50 mil jogos. A gente divide em 4 blocos. Temos a base de treino, a base de teste, a base de validação e a base final. Tudo que a gente estuda, que a gente modela sobre a base de treino e verifica nas outras bases se os resultados corresponderam ao que a gente viu. Isso que aqui já estou apresentando, isso é pós, isso já é os resultados reais. Depois que foi treinado, testado, validado, tal, passou por todas as etapas, chegamos ao momento de fazer as entradas reais para verificar. O modelo funciona como foi previsto ou não, a gente descarta, faz outro. No caso, esse é um modelo que não funciona, mas isso é importante saber, que aqui já estamos falando de resultados reais. Então tivemos 1.820 entradas, já é um volume legal. Conseguimos 150 unidades de lucro, e aqui eu tenho a quantidade de lucro em relação a caso seja, né, a banca de maior volume, que seria de R$ 2.200. Teríamos lucrado R$ 2.705,94 com uma banca de R$ 2.200. E ali embaixo é o DD máximo. O DD é o drawdown, que é a queda máxima que a gente previu de um pico até onde houve o maior rebaixamento, que é uma grande questão, porque é onde muitas pessoas acabam ficando com ansiedade ou duvidando do modelo, porque todo modelo vai ter seu momento de rebaixamento. Um modelo bom se espera que depois que rebaixar ele volte. Só que é importante para a gente, o cliente, saber quais as condições que você pode vir a enfrentar, né? A gente teve um drawdown máximo ali de menos 38 unidades em algum momento, e a gente divide a banca em 120 unidades. A gente não utiliza 100 unidades, a gente utiliza 120, mas é importante saber, né, as variações que ocorreram aqui no modelo. Vamos para a próxima etapa. Então, outra informação importante, que é o drawdown máximo em questões de reais, o quanto teria perdido, né? Então, quanto seria de uma banca de 2.200, em algum momento teve esse rebaixo ali de quase R$ 700, seria mais ou menos estar ali próximo dos R$ 1.500, e ainda aconteceu isso e o modelo se recuperou. Mas é importante o cliente saber, né, tá consciente do que pode, do que certamente ele enfrentará, né? Esse drawdown máximo já aconteceu e pode vir que ocorra outros até um pouco maiores, mas você sempre vai ter em algum momento um drawdown médio ali que pode, a média que talvez fique um pouquinho abaixo disso, mas não vai estar muito longe disso, né? Tivemos um retorno médio de cada real investido, a gente teve um retorno de 8,23%. Se eu fizer o retorno sobre a banca inicial, nós dobramos, foram 122,99%. E esse modelo tem uma média de acerto de 42,39%. Aqui são os resultados líquidos, porque aquele primeiro resultado total, né, aqui é o líquido que, como eu falei, a gente tem essa cobrança da comissão de 50% sobre os lucros. Então é justo que vocês vejam também como isso, o que isso teria trazido para vocês. Então, para o cliente teria gerado 75 unidades e sobre a banca ali de R$ 2.200 teria gerado um lucro de R$ 1.352. Aqui temos esse é um site que faz uma simulação, que você coloca os dados do seu modelo, e ele faz simulações de Monte Carlo, que ele simula diversas realidades de como aquele modelo o que teria acontecido com aquele modelo em simulações, né? No caso, estamos utilizando ali 1.000 simulações. O que mais temos aqui de importante é que esse é a VG 8 odds. Estamos falando das odds médias do modelo. A gente tem uma odd de 2,61. Esse X a gente colocou aqui uma divisão em 60 unidades, que é para vocês entenderem um parâmetro que vai ter na próxima página. Aqui seria o resultado aqui das simulações, né? Tivemos 149 unidades de lucro, bem próximo ao que a gente teve no real, tal. Esse p-value é um valor interessante. Esse 0,3% é a chance de ter acontecido esse resultado simplesmente por sorte ou azar, né? É um valor
Geralmente em trabalhos científicos utiliza-se 5% como um limiar. Aqui a gente está utilizando 0,3%. Ainda aqui sendo só os dados reais, né? Se eu coloco ainda os dados que foram vistos no treino. O treino eu descarto, porque o treino geralmente você acaba tendo um resultado melhor do que a realidade, mas nos treinos que foram vistos, nos resultados vistos no teste, validação e na base final, se você colocar aqui junto, esse p-valor diminuiria bastante, então provavelmente chegaria ali na casa do 0%, porque varia bastante conforme a quantidade de entradas que você tem. Então, se eu tivesse esse mesmo modelo, só que teria lá, vamos supor, 4.000 entradas, né, teriam demonstrado uma robustez muito maior. Então, como esse padrão já é verificado desde lá da base de teste, validação e tal, então poderia ter um valor ainda menor se eu colocasse tudo, mas estou colocando só ali os valores reais, né, do que foi visto. Outras coisas aqui interessantes, tivemos um drawdown máximo esperado de 34,67, na realidade aconteceu 38, foi um pouquinho mais. Temos a média, que fica ali na casa dos 33. E aqui temos esse valor de X, que foi o que a gente viu na primeira. Aqui eu defini, esse X são as unidades, que eu dividi em 60 unidades, que é para ele dar um cálculo que é a chance de ter um drawdown maior do que X, do que no caso 60 unidades. Então temos 2,5% de ter um drawdown acima de 60 unidades. No caso a gente divide em 120 unidades, então seria 2,5% de chance de ter uma queda que caia acima da metade do valor, né? Aqui temos a probabilidade de ter um valor acima do yield. O yield temos aqui é o Y, né? Aqui está indefinido como 0. Então seria qual a probabilidade de, com esses mesmos dados em outras simulações, né, de mais 1.800 apostas mantendo esse retorno, temos 99,69% de pelo menos ficar no 0. Então são esses dados mais importantes. Aqui foi como o modelo se comportou na sua totalidade. Aqui tivemos um ponto ali de chegar a próximas 150 unidades e tivemos um rebaixamento aqui na casa dos 110 unidades. Você vê que depois ainda recuperou, mas as quedas serão comuns. Por exemplo, vamos por aqui do jogo 750 ao jogo 1.250 jogos, que a gente poderia até pensar, é um bom volume. Mas veja que aqui ficou um trecho que ficou inclusive no prejuízo, né? Nem todos os momentos a gente vai ter uma curva ascendente. As coisas oscilam justamente porque é um investimento de alto risco. Os investimentos no mercado, para você ter um retorno maior, você geralmente vai assumir alguns riscos. Você não consegue, por exemplo, é só comparar com uma poupança. Ela vai te dar sempre ali 0,5% e você vai ter sempre uma curva ascendente, mas o seu retorno é apenas 0,5% ao mês. Aqui estamos falando de um retorno de 8% ao mês, só que você tem que saber lidar com essas oscilações. Aqui é um estudo que foi feito com um modelo que foi agrupado a cada 100 jogos o que ocorreu em relação ao lucro. Então você vê que na maioria das vezes, a cada 100 jogos a gente acaba ficando em lucro, né? Algumas vezes aqui com 12 unidades, a média ficaria por aqui, né? 12, 8, né? A média mesmo, como é um retorno de 8%, esperado que a cada 100 apostas você teria ali 8 unidades de lucro. Mas as coisas variam, como vocês podem ver. Teve até momentos aqui que deu menos 5 unidades, depois teve um momento logo em seguida que deu menos 17, só que nesse período aqui foram menos 22, que tivemos um momento de super lucro de quase 30 unidades, depois veio um rebaixamento de menos, próximo de menos 20, depois de menos 5, então no fundo o que isso quer dizer é que 100 jogos é muito pouco. Claro que por ser um modelo que tem uma tendência lucrativa, a expectativa é que a cada 100 jogos você esteja lucrando. Mas ainda assim é muito pouco, por isso a gente dá
pede um mínimo ali pro cliente de 3 meses, que é um tempo que vai entrando um volume legal ali para ter perceber melhor o lucro, né? Pode acontecer qualquer coisa ali em 100 jogos. Aqui é também para ver como oscila, média de acerto, a gente tem uma média de 42%. Alguns momentos aqui batendo até 50%, outros momentos chegando abaixo de 35%. Aqui ó, tivemos basicamente 30% aqui, um pouquinho mais talvez, né? 31, 32%. Mas é algo que a gente também não controla, você não consegue saber quando irá ocorrer os acertos para ver como isso varia bastante. O mesmo você pode ver que aqui bateu 46%, 47% e logo em seguida bateu 31%, 32% e depois ainda recuperou bem. Aqui também é mais um agrupamento em 100 jogos. Aqui é o drawdown, que também para vocês verem como ele varia. Alguns momentos ali, um drawdown mínimo ali de 3 unidades, 5 unidades, né? Até momentos ali de bater um drawdown de 26 unidades, praticamente. E provavelmente nessa junção com essa foi onde a gente teve a queda ali de 38 unidades, ou essa com essa, né? Provavelmente foi por aqui. Então, vocês veem, é muito poucos jogos, 100 jogos, para você definir se o modelo presta ou não. Esses daqui são os nossos registros públicos. Vocês podem conferir nesse site oddspedia.com/2winbroker. Temos aqui de registro público 1.568 chips. É um pouquinho menos do que o registro total, que estava ali na casa dos 1.800. Aqui nesse site, e aqui a gente teve um lucro um pouquinho menor também, de 6,2%. E um rate também um pouquinho menor de 40%. Mas por quê? Aqui nesse site, primeiro que ele tem uma limitação, que ele permite apenas 30 entradas por dia de máximo, né? Então tem dias que em vários dias isso não acaba fazendo diferença, mas no fim de semana faz. Nosso modelo geralmente vai gerar mais do que 30 entradas na sexta, no sábado e domingo, então acabou se perdendo. E também vocês podem verificar aqui, nessa primeira etapa, foi constatado um erro aqui no bot que faz a entrada automaticamente e a gente precisou parar para corrigir. Então aqui no comecinho, começou perdendo praticamente 20 unidades. Aqui eles contam unidades como 10, né? Então ali bateu menos 200, então perdeu ali mais ou menos 20 unidades. Aqui, então esse período todo ele ficou parado, houve a correção no bot, aí começou sim a corrigir, e aí assim a fazer o que o modelo deveria fazer, que aí foi entrar na fase de lucro. Então se eu retiro aqui esse comecinho, eu vou chegar ali provavelmente aos 8%, aos 42% do win rate. Mas vocês veem que mesmo aqui, né, chegou a um ápice aqui, depois voltou a cair, subiu, caiu, subiu. E isso será normal nessa caminhada. Agora, a gente vai falar das regras da broker, né? Então, nós não cobrimos possíveis perdas, né? Apesar de a gente ter uma tendência ao lucro, ou ser algo que foi estudado, foi validado e ainda sempre monitoramos, né? Para ver qualquer mudança pode ocorrer no mercado, às vezes sumir essa vantagem que a gente não tem, a gente não sabe como é o futuro. Mas qualquer perda, essa perda é apenas do cliente, nós não cobrimos a entrada, a gente entra com o modelo, a gente entra com a manutenção do modelo, a gente entra com os servidores que geram custos para a gente e a gente entra com o bot também, que é para o cliente apenas irá fazer o login e o bot vai fazer as entradas automaticamente para ele não ter o trabalho também de fazer, principalmente num fim de semana que pode ter ali muitas entradas. É algo que quando a gente fazia sem o bot, às vezes acabava passando mais de uma hora tendo que investir só para fazer as entradas. Então isso o cliente também não vai fazer. Mas de contrapartida, qualquer prejuízo que possa vir a ter,
o prejuízo fica na conta do cliente. Nós não iremos cobrir possíveis lucros. Senão, nem faria sentido ofertar um investimento de alto risco e a gente ainda assuma qualquer prejuízo. Isso você não vai achar no mercado de forma alguma com essa taxa de retorno. Embaixo temos o segundo tópico, que é não garantimos lucro, que, como falado, apesar dos estudos, de tudo que foi feito ali corretamente de estar dando lucro, a gente não sabe o futuro, não podemos garantir, né? Não existe garantia de lucro em investimentos. Existem tendências, e a nossa tendência é positiva. Pedimos ali, como já explicado, um tempo mínimo ali de 3 meses, que é para diminuir a variância, como mostrado em agrupamentos sem jogos. Muda-se muito o comportamento do modelo, né? No sentido, pode ser muito lucrativo sem jogos, pode ter bastante prejuízo. Então a tendência é que com 3 meses você chegue ali no valor legal de entradas, que provavelmente já deve estar ali no lucro. E aí, como funciona os saques? Quando a conta atingir 40 unidades de lucro, o cliente saca esse valor, saca o excedente, né? E aí vai distribuir, ele fica com metade do lucro, ele fica com 20 unidades, a outras 20 unidades ele paga a broker, né? Caso ele não pagar, ele é excluído e também será cobrado judicialmente esses valores. Mas essa questão do saque, nós não teremos acesso a sacar o dinheiro do cliente. O cliente vai sacar da sua própria conta, ele que vai fazer o login, vai sacar, e ele fica responsabilizado por nos pagar. O que pode ocorrer também, como já comentado, que por ser um método lucrativo é um método que as casas não gostam, então a tendência é que em algum momento bloqueiam as casas. Mas em algumas ocasiões ocorre da casa verificou que a pessoa está entrando em um mercado, em apostas que ela sabe que para ela são apostas ruins, né, porque trará prejuízo para ela. Então pode ocorrer da casa limitar ou bloquear mesmo contas que estejam negativas, contas que ainda não tiveram lucro, né, e perderam algumas unidades. Então a gente também não cobre isso. E o que pode ser feito é, caso o cliente arrumar outra conta, ele pega o excedente do que sobrou ali da sua banca e colocar em outra conta para continuar o mesmo projeto. Vamos supor que ele investiu R$2.000, deu um azar que a conta oscilou para 1.800 e a casa resolveu lá bloquear a conta, e o cliente pode pegar esses 1.800, colocar em outra conta e a gente reiniciar o processo, mas a gente não cobra esses valores. É algo que acontece raro, porque geralmente os bloqueios vão ser para contas que são lucrativas, mas é algo justo que a gente passe todos os riscos para o cliente. E mais um tópico que não é permitido o uso da conta para apostas pessoais, né? Essa conta que você vai trabalhar com a gente, ela tem que ser destinada apenas a um broker. Então você não pode ficar fazendo, tem jogo lá do meu time, vou colocar um valor. Isso se você quiser fazer, eu não recomendo, porque se você estiver fazendo isso, provavelmente você está fazendo sem ter um modelo validado e tal, e provavelmente você vai perder dinheiro no longo prazo. Mas se mesmo assim você quiser fazer por entretenimento, você tem que fazer isso em outra conta. No nosso bot, ele vai pegar tudo. Ele vai pegar no momento que você vai fazer o login, claro, ele não vai pegar a sua senha, mas ele vai pegar as informações ali do valor do que tem na conta, no quanto a pessoa colocou, se ela está fazendo entradas fora do modelo, né? Então, ou se pode até acontecer, vamos supor que você entrou lá e acabou sendo lucrativo na sorte, o bot vai entender que aquele lucro foi correspondente ao nosso modelo, ele vai bloquear e vai pedir a nossa comissão. Então você não pode usar, você tem que deixar ali deixar apenas para broker. Então é isso. Então a gente precisa de uma conta que seja na Betfair, e qualquer coisa que você tem essa faixa de investimento de R$600 a R$2.200. Futuramente pode ser que essa faixa seja estendida para bancas um pouquinho maiores,
para ver até quanto a gente consegue passar despercebido pela broker. Pela broker não, né? Pela casa. Porque se eu tô ali com uma banca muito alta, 5, 10 mil reais, chama muita atenção. A chance de limitar muito mais cedo é muito mais rápido. Então, qualquer coisa, se vocês tiverem interesse em investir com a gente, vocês vão entrar em contato pela TW Broker, pelo Telegram. Vocês enviam uma mensagem e a gente explica as próximas etapas, né? As contas devem estar verificadas, você deve fazer a verificação lá com os documentos para não ter qualquer BO no momento ali de quando for solicitar o saque, né? Se você não tiver os documentos ali, a casa pode acabar atrasando, te atrapalhando, não é a ideia. Então é isso daí, qualquer coisa nos chama e até a próxima.